Olá, vamos retomar a nossa conversa, né? Agora vamos tratar diretamente da terceira condição ou contribuição teórica em torno do dilema da democratização do acesso à justiça, né? Essas contribuições teóricas nos levam sempre, né? Acho que todos já estão percebendo isso com muita clareza, é a minha expectativa, mas remetem sempre, né, à mudança de posição do próprio aparato jurídico-judiciário. Mudança de posição no sentido de que toda essa comunidade de agentes jurídicos já não vai ser mais tida como uma comunidade de técnicos, de burocratas, né? Tornando-se foco de crítica, foco de demandas, porque a história de vida, os preconceitos, o autoritarismo, né, começam a se fazer cada vez mais visíveis. Como eu já venho provocando, né, com exemplos um tanto aleatórios, né, a questão do acesso à justiça de grupos identitários minoritários, por si é muito reveladora disso. É muito reveladora por quê? Porque, em termos gerais, pensando no Brasil contemporâneo, esses grupos identitários minoritários continuam à margem, em termos de acesso à justiça, porque o aparato jurídico-judiciário não se identifica com esses grupos. Então, algo um tanto ligeiro, um tanto superficial, eu sou o primeiro a reconhecer, mas como já pus aí, já trouxe à tona numa aula anterior, o perfil hegemônico do judiciário brasileiro hoje é um perfil de homens hétero, brancos, que têm renda e que têm uma certa tendência político-ideológica. Consequentemente, com esse perfil, com essas características, esse aparato se identifica com um cidadão que reproduza essas características. Consequência seguinte, há uma tendência de hostilidade do aparato jurídico-judiciário para muito além do poder judiciário em sentido estrito. Há uma tendência de uma certa hostilidade com os outros perfis identitários. Não faltam pessoas na sociedade brasileira, cidadãos, em tese sujeitos de direito, na realidade, no âmbito sociológico, antropológico, seriam exatamente os Zé Ninguéms, os subcidadãos, a ralé estrutural, como eu já venho dizendo. Esses, a tendência é que o aparato jurídico-judicial se mostre hostil. E é claro, basta isso para fazer do acesso à justiça inacessível. Bom, então, seguindo com a nossa conversa, a terceira condição ou contribuição teórica decorre da teoria dos sistemas sociais. Trata-se de uma teoria interessantíssima, eu particularmente gosto muito. E aqui, para a gente ir direto ao ponto de interesse, eu vou fazer uma brevíssima menção à teoria dos sistemas sociais, com a referência do sociólogo que, na minha opinião, é o mais importante, no que tange a teoria dos sistemas sociais. Trata-se de Niklas Luhmann. Luhmann foi um grande sociólogo alemão, um sociólogo contemporâneo, falecido
em fins dos anos 1990, já chegando nos anos 2000, né? Não sei se conhecem, mas Niklas Luhmann foi um dos pensadores mais prolíficos, né? No âmbito da sociologia e particularmente da sociologia jurídica, né? Debatia diretamente com figuras como Habermas, um pensador da maior relevância, né? E que faleceu um tanto prematuramente, mas deixou um legado intelectual muito importante, que seria isso que eu chamo genericamente de teoria dos sistemas sociais. Explicações pormenorizadas em torno disso nos demandariam todo um curso, né? Então eu vou trazer uma visão extremamente rasa da teoria dos sistemas sociais, né? E consideremos assim, né? Luhmann, que tem essa autonomia enquanto intelectual, enquanto pensador, confecciona a teoria, né? Não vou nem trazer aqui as inspirações luhmannianas para tal, mas o desenho teórico, né, seria basicamente a sociedade abrigando uma série de subsistemas sociais. Então a sociedade nesse contexto é o grande sistema que abriga, que traz embutido em si uma série de subsistemas sociais, como por exemplo o subsistema do direito, o subsistema da política, o subsistema da economia, o subsistema da religião, o subsistema da moral, etc, etc, etc. Tá? A sociedade nesse contexto é o grande ambiente, o meio ambiente, e dentro da sociedade todos esses subsistemas sociais. Tá? E na construção teórica luhmanniana, cada um desses subsistemas se caracteriza enquanto um subsistema autônomo e independente. Quer dizer que cada subsistema social tem a sua integridade, tem a sua autonomia e independência, porque tem uma estrutura muito própria, tá? Que se caracteriza por um código binário, né? Entendam. No caso do subsistema direito, a estrutura do subsistema direito se materializa no código binário de linguagem lícito e ilícito. Se preferirem, direito e não direito, talvez tecnicamente melhor, mas, né, no nível de superficialidade que eu trago isso para vocês nesse momento, vamos pensar no código binário do subsistema direito como lícito e ilícito. Quando a gente pensa no subsistema da economia, relevantíssimo no mundo contemporâneo, o que caracteriza esse subsistema como autônomo, independente dos demais, é o seu próprio código, a sua própria estrutura materializada no código binário riqueza-pobreza. No caso do subsistema da política, a estrutura própria do subsistema da política se materializa no código binário poder e não poder, ou, o que dá no mesmo, situação e oposição. Quando a gente pensa na política formal, né, acho que isso fica transparente, cristalino, né? Alguns estão no poder e outros não, né? Quer dizer, a situação e a oposição. Essa é a linguagem que importa no âmbito da política formal. Tá? Quando a gente pensa no subsistema da religião, né? A integridade, a autonomia do subsistema da religião está materializada no código binário sagrado e profano. Tá? E por aí vai. Né? E nesse contexto, né, Luhmann considera que quando a gente pensa amplamente
na sociedade, enquanto grande sistema, há um fluxo permanente de informações que invadem a sociedade como um todo. E esse fluxo de informações invade, atravessa, permeia todos os subsistemas sociais. Mas como todos esses subsistemas são dotados de autonomia, né, eles vão se mobilizar, eles vão se sensibilizar quando aquele fluxo contínuo de informações trouxer informações que tratam da sua linguagem própria. Nesse sentido, o subsistema do direito, apesar de ser atravessado por uma série de informações, vai se mostrar insensível quanto a informações, todas as informações que não tratam propriamente do lícito e do ilícito. Essas informações são indiferentes, simplesmente não importam para o subsistema do direito. No caso do subsistema da economia, todo aquele jorro de informações, né, não vai mobilizar o subsistema da economia. Né? As informações que mobilizam o subsistema da economia são as informações em torno da riqueza e da pobreza. No âmbito do subsistema da política, informações em torno do poder e do não poder. Né? Informações em torno do lícito e do ilícito, em torno da riqueza e da pobreza, não vão mobilizar o subsistema da política. Tá? Ok? Né? Então essa é a ideia inicial. Mas aí, né, estritamente pensando no direito, Luhmann vai mostrar que nos ordenamentos jurídicos modernos, né, as normas hierarquicamente superiores, isso absolutamente não é novidade para ninguém, são as normas constitucionais. E o que são as normas constitucionais? O que são as constituições modernas? Na perspectiva da teoria dos sistemas sociais, Luhmann vai dizer que as constituições materializam o acoplamento estrutural entre o subsistema do direito e o subsistema da política. A linguagem é uma linguagem muito particular, talvez um tanto inusitada, exótica, né? Mas o que o autor está dizendo é que as constituições modernas materializam a fusão, daí acoplamento estrutural entre o subsistema do direito e o subsistema da política. Tanto é, né, pode ser, seria pelo menos bastante compreensível se vocês vacilassem quando indagados. A Constituição brasileira é uma carta política ou é uma carta jurídica? É compreensível uma certa vacilação quanto a isso, exatamente porque a Constituição brasileira, como qualquer outra Constituição moderna, é exatamente um híbrido, é uma fusão, ou na linguagem da teoria dos sistemas sociais, um acoplamento estrutural entre o subsistema do direito e o subsistema da política. Consequência: por esse prisma analítico, por essa contribuição teórica, todo agente jurídico é necessariamente um agente político. Ou seja, rompe-se com o panorama, com a tradição de blindagem, né?
O técnico jurídico, seja órgão do MP, da magistratura, seja um advogado, né? O técnico jurídico não é apenas um técnico em direito, tá? Ele é um agente político também. Logo, né? Desconstruindo toda a tradição positivista, formalista, os agentes jurídicos têm responsabilidades políticas na sua atuação profissional. É disso que se trata. Obrigado. Continuamos.